A gente muda de assunto porque 2 ataques de tubarão registrados em menos de 48 horas voltaram a acender o alerta no litoral de Pernambuco. Os casos aconteceram em praias na região metropolitana do Recife e levantaram questionamentos sobre os fatores que podem contribuir para esse tipo de incidente. Bem, para a gente entender melhor quais são os cuidados que devem ser adotados, a gente conversa agora com a Mariana Rego, pesquisadora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a quem eu agradeço pela presença. Mariana, boa tarde para você, seja bem-vinda, tudo bem? Boa tarde, gente. Eu que agradeço o convite. Dois Tudo bem. ataques de tubarão, Mariana, no intervalo tão curto chamam a atenção, né? Há alguma explicação para o aumento do risco nessa época do ano? Essa época do ano é uma época bem delicada por conta das chuvas e principalmente agora a gente está com a maré de lua, né? Sempre os avisos da gente vêm sempre com as marés de lua cheia e lua nova. Então isso faz com que o pico de maré ela fique maior. E como a gente, né, a Recife, região metropolitana, vem, né, recebe os rios, né, o mar recebe totalmente a influência dos rios, o aumento de dejeto, a parte orgânica, traz essa turbidez maior da água. E aí uma atração, como a matéria orgânica está ali boiando, flutuando, uma atração maior para esses animais, né? A gente tem que lembrar que o tubarão é um predador, é um animal topo de cadeia e que tem esse comportamento de predação. Mariana, além das marés, né, também da influência das luas, quais condições do mar merecem a atenção dos banhistas antes de entrar na água, principalmente nessa região onde está acontecendo os ataques? Veja, em Recife, região metropolitana, a gente sempre trabalha com... A gente tem um impedimento, que é ali da Igrejinha de Piedade ao Blue Tree, perdão, que é o hotel. Não pode entrar na água de forma alguma, é realmente proibido. E o resto da extensão do nosso litoral, a gente sempre manda os alertas, principalmente com relação às marés, às luas, né? Esse período de chuva, por conta, como eu falei anteriormente, dos componentes orgânicos, né? Aumenta a turbidez da água, e isso faz com que o animal realmente ele não enxergue. Então, ele entra no modo de alerta, e aí pode realmente intensificar. Então, nesses locais, a gente pede que não entre de forma alguma se a maré estiver cheia. Então, pode usufruir a praia a partir do momento que você tiver com barreiras de corais, né, que os recifes estejam externamente e a maré esteja realmente muito baixa, né, para que você consiga ver o fundo e ver a transparência da água. Se a maré começou a encher, for uma maré muito alta, não devemos entrar de forma alguma na água. E respeitar também, né, Mariana, as placas de advertência que tem espalhadas em várias praias aí. Pernambuco, ele convive com registros, né, de ataques de tubarão há décadas. A gente não ouve falar, não é de agora, né? O que torna determinadas áreas do litoral mais fáceis para esse tipo de ocorrência com tubarão? Então, Pernambuco ele tem um histórico bem interessante, né? Quando a gente vai desde a época da escravidão, tem relatos que é a rota dos tubarões, quando o pessoal vinha com os navios negreiros carregados do povo, e muita gente morria nessa travessia, né? A gente tinha, provavelmente era muito insalubre, então eles jogavam o corpo no mar. E aí os tubarões iam seguindo. Então, historicamente, a gente tem isso. Um outro ponto que a gente tem, né, uma praia reta, né? Aí vieram várias mudanças, né, no cenário, do qual os tubarões eles precisam, né, do berçário do manguezal, que é um berçário fundamental para os tubarões, e aí tiveram algumas construções que taparam alguns manguezais, e o tubarão se aproximou mais do mangue, que é o mangue mais próximo dessas praias mais urbanas, que é o estuário ali do Jaboatão, e aí naquela época, isso eu estou falando de um tempo muito atrás, tá? A gente tinha um matador, tinha um lixão, que tudo isso intensificou esses processos. E aí, basicamente assim, multifatorial a questão dos incidentes em Pernambuco. Então, a gente junta topografia, as mudanças dessas rotas, né? O canal que a gente tem, que era um pouco mais afastado, hoje é um pouco mais próximo da costa, da parte de areia, né? Aí, então, é um local que tem peixe de passagem, que o tubarão faz esse processo migratório, e aí são diversos fatores que a gente vai juntando. E o agravante é que nessa região a gente tem duas espécies que são realmente perigosas, que é o tubarão cabeça chata e o tubarão tigre.
que são espécies que têm comportamentos distintos, mas são espécies mais agressivas. Mariana, a gente tem, essa região é muito turística, né? O que a gente pode alertar para quem está acompanhando o TJ Aparecida? Quais são os comportamentos que precisam ficar atentos por parte de quem está indo visitar o Recife, os moradores também, para ter cuidado aí, para evitar esses casos e essas notícias, infelizmente? Perfeito, né? O nosso Núcleo de Educação Ambiental, professor Fábio Azin, atua há 32 anos em Pernambuco e a gente faz esse trabalho de prevenção. Então, durante essas campanhas, a gente alerta as pessoas, por exemplo, maré de lua, maré alta, não entrar com joias. Se você consumir bebida alcoólica, não entrar, porque a gente fica mais afoito, né, com o consumo de bebida alcoólica. Não entrar com pets, por conta que os pets têm cheiro. Então, os tubarões eles têm um olfato muito apurado, sangrando. Então, assim, respeitar as placas que estão ali. As placas não estão à toa, né? A gente fez um apelo na rede social do nosso projeto, pedindo para que a população preste realmente atenção e acolha essas placas, essas informações, não só do nosso grupo, de outros pesquisadores que trabalham também, né, na nossa região, e principalmente os bombeiros. Então, assim, os bombeiros, eles colocam as bandeiras, a gente tem as placas, tem os avisos, e as pessoas precisam realmente introjetar na cabeça que maré cheia, noites de lua, a água fica turva, o tubarão, a possibilidade do encontro com o tubarão é maior, tá? O animal ele já fica em alerta, então a gente realmente pede que a população observe e respeite, né, as sinalizações. Mariana, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no TJ Aparecida. A gente fica à disposição de vocês aí também. Obrigada, viu? Boa tarde.